Eu quero falar hoje sobre vários tipos de deficiência. Uma deficiência, ela não é uma doença. Só para você entender. Há vários tipos de deficiência. A deficiência física, que ela pode ser de que nasceu com um defeito, como foi no caso lá do cego de nascença, que ele nasceu cego. Ele era uma deficiência visual, que está em João capítulo 9, a partir do 1. Você vai ver muitas passagens na Bíblia de vários tipos de deficiência. Uma deficiência, ela não é uma doença, mas ela pode ter várias procedências. Ela pode ser de procedência de pecado, ela pode ser de procedência maligna, ou pode ser de uma procedência de alguma queda ou de algum acidente. Pelo menos, com bem, uma pessoa ele tem um acidente, ele é amputado uma perna, um braço, alguma coisa, um deficiente físico, né? Mas não quer dizer que é uma doença. Mas nós encontramos várias passagens dentro da Bíblia de tipo de deficiência, né? Como, por exemplo, em Marcos capítulo 2, a Bíblia fala que um homem que foi levado para o quarto, ele tinha uma deficiência. Aparentemente aquela deficiência era talvez física ou de nascença ou de alguma coisa qualquer. E quando ele chega ali, aqueles quatro amigos traz ele na cidade de Cafarnaum para levar até Jesus, e ele não consegue entrar pela porta também, muito menos pela janela, e eles furam um buraco no telhado e desce. E quando eles conseguem, né, interromper o culto ali, Jesus estava pregando para aquela multidão, ninguém dava sua vaga a ninguém, para todo mundo queria um lugarzinho para ver Jesus pregar ou receber um milagre, que naquela época existiam muitos procuradores de milagre. E aos olhos de toda aquela doença era uma doença normal, só que diante do Senhor não. Quando eles baixam o leito ali, encostado ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus já fala: filho, perdoados estão os teus pecados. E alguém questiona, né? E o Senhor diz para saber que o Filho do Homem tem poder para tanto curar como perdoar pecado. Aí ele disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Então, meu querido, aquela deficiência, ela é de uma procedência de um pecado. Não era normal, não era de nascença, não. Era uma deficiência de uma procedência de um pecado cometido. E o Senhor de imediato já vai logo no alvo, já vai logo diretamente no ponto principal, talvez na alma, no espírito, no espiritual. Diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E veja que depois o Senhor curou ele, e ele ficou são. Qual era a doença dele? O que mais atingia aquela deficiência dele não poder andar era uma procedência pecaminosa. Nós vimos isso também no Evangelho de João, capítulo 5, né? Quando o Senhor entra aí naquele tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, que nem só tinha apenas o nome, né? Cinco alpendre, né? No Evangelho de João, capítulo 5, só tinha apenas o nome de casa de misericórdia, mas ninguém ali tinha misericórdia de nenhum. Estima-se que era de 3.000 a 5.000, porque quando fala uma grande multidão na Bíblia, você vai estudar, é de 2.000 para lá. E ali, milhões e milhões de pessoas estavam ali. Era o único lugar no mundo que havia uma esperança para o povo. Era Israel. Estima-se que o anjo que descia ali naquele tanque, conforme Tobias capítulo 12, ou é 12, 15, ou é 15, 12, e você vai encontrar nos livros apócrifos, nas Bíblias católicas, que eu tenho Bíblia católica. Como eu falei no vídeo aí, que tem 3 tipos de Bíblia católica: a eclesiástica, a romana e a litúrgica. Uma tem
7 livros a mais, outra 11 e a outra Romana 17. A nossa Bíblia evangélica ela tem 66 livros, 37 no Velho e 39 no Velho e 27 no Novo. Romanos 66, que foi lá na cidade de Bíblia, né? Em Alexandria, no tempo de Alexandre, os 70 que se chama a Septuaginta, que traduziu, né, a Bíblia para o grego, né, para nós. Todo o Novo Testamento é na versão grega, né? Que era até então era no hebraico, na Septuaginta. Então, a nossa Bíblia era todo o Novo Testamento está no grego, né? Apesar que Jesus falava aramaico, tinha o hebraico, tinha o latim, né? E mais algumas essas línguas já foram estranhas, é outra história. Então, e quando o Senhor chega ali, meu querido, era toda a qualidade, talvez da Cracolândia de Jerusalém. Aquelas pessoas que estavam ali, era o cúmulo. Era a pior das situações, do mundo inteiro ia para lá porque não poderia entrar dentro da cidade, porque antigamente coxo, cego, mancos, aleijado, ele tinha um lugar específico. Você vê a história do cego de Jericó, estava fora da cidade, não poderia entrar. Como os leprosos também eram fora da cidade, não poderia entrar. E ali era um lugar específico, porque estima que vinha um anjo de tempo em tempo. O primeiro que entrasse ali, né, era curado. Você já imaginou 5.000? A Bíblia não fala quantas vezes o anjo desceu ou ia descer por ano. E o Senhor chega ali num sábado. E o Senhor pergunta para aquele homem, né, que Jesus sabe tudo, vê tudo e pode tudo. E as multiformes do Senhor trabalhar conforme Efésios capítulo 3, né, fala, né, 10. O Deus tem os multiformes de trabalhar. Ele nunca vai fazer um milagre da mesma repetir. Um milagre, uma manifestação de Deus não pode virar um mandamento, que tem muitas igrejas aí que querem padronizar, criar mandamento, a não ser os que o Senhor deixou, Santa Ceia, batismo, algumas coisas assim. E o que aconteceu? O Senhor disse para aquele homem, sabendo, né? O Senhor entrou e sabendo que ele já estava e viu aquele homem. Porque o Senhor vê tudo, sabe tudo e pode tudo. E perguntou para ele, você quer ficar são? E o homem vai contar um monte de história, isso era no sábado. E talvez pessoas que estavam ali tinham levado seus paralíticos. Ali era um lugar de desprezo, né? Era o caos, era o ápice da humanidade, era o monturo da sociedade. Os dedos cortados, pessoas ricos que tinham filho deficiente levavam para ali, era o dedo cortado, né? Pagava caríssimo para alguém colocar um dia para ver se tinha alguma esperança, né? E talvez muitos tinham levado os seus paralíticos, ou não sei se estava ali. E o Senhor chega logo para surpreender no dia de sábado, no dia que não era para curar, né? Aparentemente entre os religiosos. E o Senhor cura aquele homem, ele pega a sua cama e anda, e alguém ainda reclama, porque você vai levar a sua cama, hoje não é dia de fazer isso. Ele disse, olha, o homem que me curou mandou. Talvez ele tinha rodízio de cura, né? Não sei se existia esse rodízio que nem existe aqui em São Paulo. Os infelizes não ajudaram nunca ele, mas para reclamar porque alguém curou ele, estava ali, né? A religiosidade que mais abomina aos olhos do Senhor, né? Talvez nunca chegou alguém para ajudar a tentar ali, ele naquela fila. A fila, a concorrência pelo milagre. E o Senhor teve de misericórdia. Por 38 anos ele estava naquela situação, talvez esperando alguém. Porque o nome já dizia Casa de Misericórdia. Talvez ele estava esperando por misericórdia de alguém. E não esperando por Deus. Ou talvez foi o que levou ele passar tantos anos ali. E eu, um dia no céu, quero perguntar para ele, meu querido, o que fez você ficar 38 anos ali? Porque não tinha um lugar para ir, ou porque não tinha família, era o único ali, não tinha mais um lugar. Por que fez? Ou era fé demais que você tinha, ou esperança? Eu vou fazer algumas perguntas para o nosso irmão que Jesus curou ali, que eu não sei como é o nome dele. Mas que 38 anos é uma vida, meu querido. É muita fé desse homem, eu não sei o que fez ele ficar 38 anos ali. E alguém já reclama quando ele é curado, o Senhor manda ele pegar a cama. Por que o Senhor mandou pegar a cama? Porque Deus, ele não opera sem nós querer. Primeiramente, se ele não quisesse, ainda estava lá, meu querido.
o Senhor perguntou, pega a tua cama e anda. Ele tinha que fazer algum esforço, andar com suas próprias pernas, porque ele vivia da dependência, da esmola, da boa vontade dos outros. E o Senhor ali queria mostrar para ele que ele tem que fazer alguma coisa, andar com suas próprias pernas da fé, não depender mais de ninguém. Então, meu querido, e ali o Senhor manda e ele faz. Questionou o Senhor que não tinha ninguém que curasse, mas o Senhor não queria saber dos questionamentos dele. O Senhor ordenou, ele sai. E o que me chama mais atenção é que depois de tudo isso, o Senhor, tudo bem, ele levou a cama. Alguém reclama, ele disse, o homem que me curou foi que mandou, que seja dia de rodízio ou de não, mas o homem que mandou eu levei, eu obedeci. E depois o Senhor encontra ele, né, no templo, no verso 14 de João, capítulo 5. Imagina, o Senhor chegou, oi, tudo bem? Como é que você está, meu querido? Joaquim, o Severino, não sei, o José da Arimateia. A Bíblia não fala o nome dele. Ah, é você mesmo, que eu nem prestei atenção que me curou. É esse aqui que me curou. O Senhor diz, tudo bem, já está são. Aí o Senhor pega na mão dele e diz, adverte, vai e não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Mais uma vez, essa deficiência, procedência de pecado. Olha o que o pecado faz na pessoa. 38 anos de sofrimento, meu querido, por causa de pecado. O Senhor falou, vai e não peque mais. Pode ler. Evangelho de João, capítulo 5, 14. Para que não te suceda coisa pior. O que é pior, meu querido, do que 38 anos de sofrimento? A condenação eterna. É o que está escrito lá em Lucas, capítulo 12, né, 5. Nós não temos que temer o que mata o corpo e pode lançar o corpo na terra, mas antes temei aquele que pode matar o corpo e também lançar a nossa alma no inferno. Nem é Deus e nem o diabo, porque o diabo não tem esse poder de tocar na nossa alma ninguém, assim a gente permitir. Deus não veio para fazer isso, ele veio para salvar. Então é o pecado, meu querido. O pecado, sim, ele tem esse poder, porque quem expulsou Adão do jardim do Éden não foi Deus nem Satanás, foi o pecado dele. Eles foram expulsos por causa do pecado. Então o pecado é que condena o homem. Satanás, ele não tem nenhum poder sobre a nossa vida se eu e você não der lugar. O Senhor não veio para nos condenar. Então, meu querido, mais uma vez aquela deficiência era procedência de pecado. E você vai ver também, sabe aonde, meu querido? Em Marcos capítulo 9, aquele lunático. Por que se chamava lunático? Você vai ver no capítulo 9 em 5, aquele jovem que que Satanás pegava, judiava dele e ele era surdo e mudo. Ele era perfeito, mas ele tinha uma deficiência. Não falava nem ouvia. E quando o Senhor, ele leva ali para os discípulos, o Senhor estava no monte, que o Senhor desce com Pedro, Tiago e João, estava aquele questionamento, aquela luta, aquela peleja, um lugar de discussão, e aquele pobre daquele jovem estava ali na pior das situações, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, porque se manifestou, e o homem chega ante Jesus, olha, meu Senhor, eu trouxe o meu filho aí, ele é um endemoniado, o diabo usa a vida dele, e eu trouxe para os seus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Ele é meu filho, o demônio pega ele, é um endemoniado, mas eu não largo mão dele, Senhor, faça alguma coisa por ele. E o Senhor, naquele momento, né, disse, tudo bem, você trouxe para os discípulos, para outras pessoas, não fez nada, e eu? Você crê que eu posso fazer alguma coisa por ele? E ali ele se humilhou com lágrimas, disse, sim, Senhor, ajuda na minha pouca fé. Me ajuda na minha pouca. Ele foi sincero.